Olá, olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Continuando aqui a nossa saga de retrospectiva do entretenimento, chegou a hora da gente falar aqui nesse modo aqui diferenciado aqui das novelas. Porque a gente sabe, porque eu sei muito bem que todo frequentador daqui da Central do Entretenimento é um bom noveleiro, uma boa noveleira. E aqui para esse vídeo especial, a Central trouxe aqui, convidou um dos muitos especialistas em novelas que temos aqui pelo nosso Brasil, do Seco. Seja muito bem-vindo aqui para Obrigado. a nossa perspectiva. E a gente vai passear com aquele esquema que vocês já conhecem, tá? Vamos passear pelos meses do ano, onde tivemos as novelas que a gente teve aqui. E a gente vai falar um pouco, falar aqui, qual foi a melhor, qual foi a pior. Independente da nossa opinião, a gente vai dar aqui o melhor para vocês e percorrer esse ano, que foi um ano. Foi um pouco meio mais ou menos, foi bem divisível para as novelas, né? Teve novela boa, teve novela ruim. A gente vai falar tudo isso agora nesse vídeo de hoje. Eu sou Pedro Tenório, fale seu nome, por Eu favor. sou do Seco. E esta é a retrospectiva do entretenimento das novelas brasileiras. Bom, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e baixar o Central Like aí. E vamos começar, né, com o começo do ano, que a gente teve aqui, né, algumas novelas, uma quantidade boas, né? A gente teve aí, tava passando Volta por Cima, né, que atravessou aí o ano, me lembro muito bem. Tivemos Beleza Gar- Fatal, que foi o grande marco, e Mania de Você, né, acontecendo ao mesmo é. tempo aí, né? E Garota do Momento, né? Da 6, que foi aí Sim, metade do também, ano, assim, Garota do Momento, que também foi um marco. que eu acho que foi uma novela muito interessante, foi uma novela que eu gostei bastante, assim. Acho que foi um pouquinho excessiva a reta final. Já tava ali um pouquinho cansativa, tinha muita patifaria de Alfredo Honório, que era um personagem que eu adorava, do Eduardo Sterblich, mas eu acho que esticaram muito a corda ali. Mas foi uma novela que me agradou bastante, assim. Nessa primeira leva, digamos, as minhas preferidas aí foram Garota do Momento e Volta por Cima. Acho que foram dois acertos da Globo. É, e Mania de Você, além de ser uma novela muito problemática, tomou esse sacode que foi Beleza Fatal no streaming, né? Assim, foi uma novela que ofuscou totalmente. Assim, se a gente for falar em audiência, é claro que não se compara, o alcance é muito diferente, mas assim, é uma novela que, em questão de repercussão, de comentários, foi uma novela que deixou Mania de Você no chinelo. Foi disponibilizada logo no começo do ano, né? E aí acho que essa repercussão de Beleza Fatal acabou ofuscando ainda mais Mania de Você. Com certeza. E eu também faço das minhas palavras as suas. Garota do Momento também foi uma novela que eu gostei muito de acompanhar, assim. Confesso que a reta final também foi um pouco problemática, assim, como uma... A gente, é só pegar, por exemplo, Além da Ilusão da Alessandra, que também é da Alessandra Poggi, que também Sim. teve uma reta final muito corrida, com muita coisa acontecendo. Mas no final foi uma novela boa, é muito gostosa de se acompanhar, assim, sabe? Aquela novela das 6, digníssima, que você Com acompanha cara e, de sabe, novela tomando das um 6, né? cafezinho, a clássica novela das 6. E pegando com Beleza Fatal e e Volta por Cima, né, que faltou aqui falar. Volta por Cima foi uma novela que, assim, eu não sou muito fã das histórias da Cláudia Souto. E aí, essa daqui foi a primeira que eu vi que ela conseguiu trazer um texto melhor para se acompanhar, sabe? Mesmo perdendo alguns blocos de capítulos, eu consegui retomar depois no Globoplay e assistir, Uhum. sabe? Acompanhando ali o episódio de Natal que teve, os temas que ele conseguiu tratar ali muito bem, né? A Cláudia conseguiu fazer uma novela muito melhor que Pega Pega ou Cara e Coragem, porque eu tenho um carinho apelidoso chamado de CC, né? E, e aí, pegando agora a Mania de Você e Beleza Fatal, assim, a diferença foi gritante. Eu botava fé em Mania de Você, realmente botava muita fé, porque a história era boa, mas foi se perdendo, eu não tava com muito, sabe?
ver, Eu sabe? acho que é uma novela que até tinha bons elementos, mas a forma como ela foi colocada, assim, foi ficando muito desinteressante, assim. Foi Sim, primeira vez não, assim, mas foi uma novela que eu não vi expectativa, assim, do público sobre os próximos acontecimentos. Parecia que o pessoal estava assistindo por pura inércia, assim, porque eles estavam diante da TV. Eu acho até que eles conseguiram, depois de um certo tempo, desenvolver um enredo, uma história ali, um pouco mais assim, como eu vou dizer, mais coesa com tudo, né? A volta do Molina e tudo mais. Eu acho que ali teve até um momento em que a novela eles conseguiram articular de uma forma que ela ficou interessante. O fato de matarem o mocinho, o Rudá, eu achei que foi importante para a história andar, né? Assim, porque a é, história foi. não tinha para onde correr. De volta por Sim, cima, eu sou suspeito, assim. Eu tava torcendo muito pela Cláudia porque eu acho que Cara e Coragem ela sofreu demais, assim, foi um momento difícil para todo mundo que acompanha TV, que foi o momento da pandemia, né? E ela uhum, escreveu sem nenhum retorno, tal, e aí ela passou por algumas perdas, então atravessou esse processo de luto durante a novela, e aí a novela foi muito criticada. Então eu tinha uma expectativa grande da volta dela dar realmente essa volta por cima depois de uma novela que sofreu tanto. E eu acho que ela conseguiu, assim, foi uma novela que foi uma novela mais curta, inclusive, do que Garota do Momento e tal. Eu acho que isso ajudou muito, porque a gente não perde esse. A gente não tem essa obrigação do esticamento e de perder um pouco do interesse ali, tendo que cozinhar um pouco a história. Eu acho que foi uma novela mais sucinta, assim, mais curtinha, e isso ajudou bastante. O que você falou, eu acho que só o fato de ambientar numa empresa de ônibus, uma coisa diferente que a gente não estava acostumado, eu acho que isso já trouxe um diferencial grande para a novela, já chamou muita atenção. E tinha aquele rio ali, né, assim, em volta, aquela coisa dos sim. blocos de carnaval que o João participava, daquele subúrbio em que a Madá vivia, dos bicheiros. Eu acho que ela foi muito feliz na fórmula, assim. Foi uma novela que me prendeu bastante. De todas dela, é a minha preferida também, assim, mais do que Pega Pega e mais do que Cara e Coragem. Sim, com certeza. E você falou desse negócio do jogo do bicho, foi numa época que estava ainda o documentário Vale o Escrito, né? Foi. Bombando até hoje, né? Tem os Enforcados também, o filme do Fernando Coimbra que complementa, pega esse universo também. Então, Não, assim, e veio agora a Netflix com os donos do jogo. Eu acho que é um universo que tá. Ela teve esse radar interessante de ver que o público tá interessado nessas é, narrativas, né? Com esses núcleos. sim, exatamente. E pegando esse gancho, né, do mundo dos bicheiros, vai ter ano que vem na Prime Video a Corrida dos Bichos, né? Que basicamente vai Uhum. ser um upgrade que vamos ter aí no jogo do bicho, e abordando um pouco mais esse universo dos bicheiros. Vai ser. É bom ver como esse universo que muita gente nem ligava muito, o Brasil não ligava muito, agora está passando a conhecer, né? Esse submundo do Rio de Janeiro que antes Sim. era só de conhecimento mais dos cariocas, né? O Brasil A não queria gente. muito observar o jogo do bicho. E nas novelas, se a gente for pensar, assim, teve o Raul Cortez em Partido Alto anos atrás, né? 40 e tantos anos Uhum. atrás. E depois a gente teve só o Giovanni Prota, que o Zé Wilker fez em Senhora do Destino. Então é um tema ainda um pouco comum, digamos, né, para as novelas, assim. Eu acho que a Cláudia Uhum. foi muito ai, não sai. Perspicaz, né? Perspicaz. Exatamente. Eu acho que ela foi muito nesse sentido de buscar essa história, assim. Eu acho que eu gostei muito. E ali tinha um elenco também que eu adorava. Eu amo a Isabel Teixeira de Paixão, a Drica Moraes, a volta da Lucinha Lins, da Teresa Seiblitz, Sim. a Jéssica Ellen muito bem de protagonista. Então foi uma novela que me pegou mais até do que Garota do Momento, eu acho, assim. Eu acho que eu fui muito fã de Volta por Cima. Sou muito fã de Volta por Cima. Ai, que maravilha. E você falou também essa questão de esticamento, que é uma coisa que Dona de Mim tá sofrendo um pouco agora. Sim. Assim, eu vou ser sincero com Dona de Mim. Porque no início eu tava até. Eu gosto do texto da Rosane, assim, eu adorei Bom Sucesso. Para mim foi uma novela maravilhosa dela, assim, um cristal impecável. Mas, assim, com Dona de Mim, o esticamento que se deu para fazer uma novela que vai acabar agora em janeiro, a gente passou o ano inteiro nesse universo. Estreou em Chegou abril, uma né? hora que ela foi inventando acontecimentos e acontecimentos utilizando o Alzheimer, o Jaques, a Leona, que me fez me desinteressar da novela, sabe? Eu A acho, volta da eu, Ellen agora.
É, o que me pega muito, assim, em Dona de Mim, me incomoda, na verdade, é essa ciranda amorosa da Léo, que agora voltou com o Marlon. É um casal que eu não vejo, que eu não via mais como um casal, não via um futuro, não via um. Eu acho que essa história estava finalizada para os dois, me parecia assim, mas como a novela tem que ir até janeiro, acabou que tiraram essa carta da manga. A volta da Ellen é a mesma coisa, eu achei também assim um pouco coerente com o que a gente viu até aqui, pouco condizente assim com o que a gente acompanhou até agora. Eu gosto muito de algumas coisas de Dona de Mim, de alguns pontos. Eu acho que a Cami da Giovanna Lancelotti é uma personagem deliciosa e aquela reação dela, a relação dela com o filho, que é o Dedé, né, que é um fofo, o Uhum. ex-marido, que é o Rian, né, que o Lennon faz. Eu acho que é uma relação muito bacana, assim, foi construída de uma forma muito bacana. Sim, sim. Mas uma coisa que eu acho bom para fechar Dona de Mim é que assim, a novela sofreu com esse esticamento, mas ela teve boas pérolas no meio do caminho. A gente teve boas coisas ali durante a história, Sim, né? O Alzheimer, que está sendo tratado muito lindamente. Você falou de Lucinha Lins em Volta por Cima, me lembrei agora aqui de Vitória, aquela novela que ela meio fazia uma assim, que personagem com Alzheimer. exatamente, que pra mim, e foi num ano bom, assim, porque eu assisti a novela pelo streaming, né, a novela Vitória, e foi num ano especificamente porque perdi minha avó para Alzheimer, já tinha passado alguns anos. E eu Uhum. vendo a história da Zuzu ali, foi a única coisa boa que a novela Vitória trouxe ali, foi a história da Zuzu com Alzheimer, e de novo aqui a gente vê a personagem da Sueli Franco trazendo isso, para mim foi uma das grandes pérolas, assim como a Cami também, tudo que ela sofreu Sim. também eu acho muito pertinente. Por isso que eu digo que Eu Dona de acho. Mim é esse grande chiclete com algumas pérolas Uhum. ali no meio. Eu acho que toda novela tem a sua, tem seus pontos positivos. Mania de Você mesmo, que a gente falou. Não dá pra dizer que o Chai Suede não foi muito bem em Mania de Você. Ele tava ótimo naquele personagem, mesmo sendo um personagem muito incoerente às vezes ali. Mariana Sim. Ximenes, com a Isis, né? Eu acho que toda novela tem Adriana seus pontos Esteves positivos. Adriana também. Esteves. Mas, assim, Dona de Mim, essa abordagem que você comentou do Alzheimer de Vitória, eu acho que é até mais coerente com o Alzheimer. Você que acompanhou na vida real e eu que acompanho muito, eu acho que é mais coerente com o desenvolvimento da doença do que o que a gente vê em Dona de Mim. Porque em Dona de Mim, às vezes eu tenho a impressão que o Alzheimer serve meio assim como um recurso para mudar a narrativa, né? Num determinado Sim. momento, a Rosa fica fora do ar e aí o Jax consegue a curatela. Isso me incomoda um pouquinho, assim, porque a gente que vivencia a doença, que já acompanhou e tal, a gente sabe que não funciona bem dessa forma, né? As perdas são Sim. progressivas e tudo mais. Mas, assim, é uma novela, a Sueli Franco muito bem, eu acho que o Tony Ramos, apesar de ser uma participação muito curta, foi muito bem. Gosto muito da Cami, da Giovanna Lancelotti também. Eu acho que é uma novela muito. A Vilma Mello, que faz a Jussara, a mãe do Marlon, eu acho ela o máximo. Sim, aí, Eu sou diva apaixonado demais. por ela, desde Encantados, né? Eu não conhecia ela antes de Encantados, e eu acho ela excelente. Então, assim, eu acho que é uma novela que tem bons momentos. A Cláudia Abreu tá muito bem como Filipa, o Marcelo Sim. Novaes também, como Jax. Então, é uma novela que tem bons momentos, mas que padeceu um pouquinho com essa. Isso, por aí a gente vê, eu acho que justifica também um pouco o sucesso de Beleza Fatal, né? Porque é uma narrativa muito mais condensada, né? A gente consome rápido aquilo. Eu acho que isso também Sim. facilita bastante, assim. Foi uma coisa que fez a novela pegar. Mas Sim. Dona de Mim acho que sofreu um pouco com isso, dessa duração excessiva. E não só ela, e agora vamos puxar agora também para Eta Mundo Melhor, né? Que ainda está aí no ar Também também, e que sofreu um pouco desse esticamento. Uma novela que vai, acho que até fevereiro, né? Vai ser, ainda tem vai muitos até meses. fevereiro. Então, Vai até assim, fevereiro. a gente vai ver o que que eles vão esticar, porque assim, o Candinho já reencontrou seu filho. Aí agora vai fazer um monte de armações para separar os dois e ficar nesse vai e volta judicial até fevereiro, que é quando ele vai retomar a guarda de volta. Isso É. aqui nem spoiler, é uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer.
É óbvio, porque senão não teria um final feliz para ele, né? A Pelo amor de Zuma vai Deus. pedir a guarda da criança, né? Assim, algumas coisas bem que não cabem também, porque ela manteve essa criança longe do pai por anos, né? Então é difícil acreditar que vai ter alguma virada nesse sentido. Eu gosto de Eta Mundo Melhor, principalmente assim, depois que eu percebi mais a identidade do Mauro Wilson do que do Valcir. Eu acho que o começo, para justificarem a continuação, eles forçaram muito a barra, né? Então o Candinho perde a Muito. esposa, perde a mãe, perde, né, assim, eu acho que eles forçaram um pouco. A partir de um determinado ponto, parece que a história começou a voar sozinha, assim, ó, virou uma novela independente daquela, da primeira. E isso que me chama muita atenção. Eu acho que principalmente depois que a Zuma, que a Heloísa Perecer faz muito bem, começou a gostar de fato do Candinho. E aí a gente descobriu que o passado dela é um passado de abandono também. Acho que a partir dali a novela ficou muito mais interessante, assim. Ganhou outras camadas, eu tenho essa impressão. Né? Sim, e com a volta da Sandra também, né, que Também. voltou com para poder dar aquela condensada, porque eu confesso que o começo da novela eu achei muito, também muito forçado, e principalmente porque eles estavam focando muito nas crianças, né? Então tá sempre usando criança para fazer isso, para fazer aquilo. Aí depois que passou-se um pouco essa fase, que voltou a Sandra, eu sinto que a novela deu uma outra, deu uma chave de virada assim muito Sim. boa que prosseguiu e está sendo gostoso de acompanhar. Embora a gente sabe que agora, até fevereiro, vai ter um. Acho que eu vou sentir um cansaço. Enrolaçãozinha. Porque assim, se agora que ele encontrou o filho, né, a Sandra poderia faz um plano de armação ali, sequestra a criança e isso aqui é invenção da cabeça, tá, gente? Eu tô logo dizendo Uhum. aqui. Mas a Sandra poderia fazer esse sequestro do filho, aí você pega, ela morre e morre o Ernesto junto e acabou-se e pronto, vida feliz que segue acabou. Sim, isso aqui a novela poderia acabar agora em janeiro também, com certeza. Uhum. Mas vamos ter esse esticamento e, né, vamos ter que esperar. É, Mas no final das eu contas acho está sendo gostoso de acompanhar. entrou alguma coisa de atraso de produção também, né? Ali da próxima, da Nobreza do Amor, né? Eu acho que isso também acabou afetando um pouquinho. Mas a Globo tem exagerado um pouco na duração das novelas mesmo. Acho que esse período de 200 capítulos, eu achei que já tinha passado. Que a gente já estava É, bem distante desse período. eu acho que, por exemplo, Dona de Mim, e acho que podemos pegar até Eita Mundo Melhor. Eles poderiam ter encerrado a novela em setembro e já ter começado a produção de Nobreza do Amor. Porque uma coisa que a Globo aprendeu, né, por isso que a gente tem esses 200 capítulos, é porque quando eles faziam, vamos fazer uma novela, vai começar a ser exibida em novembro. A audiência capengava muito, porque novembro e Sim. dezembro o pessoal tá nos preparativos da correria de fim de ano, não tem tempo para ficar assistindo novela. Então, por isso que eles decidiram, se a gente começa uma novela que vai começar a ser exibida em maio, abril, junho, vamos botar para terminar em janeiro do ano que vem. Eita Mundo Melhor Aham. até justifica acabar no ano que vem, mas Dona de Mim poderia ter acabado antes. Sim, eu também acho que dava para finalizar antes, assim. Na verdade, eu acho que a história acabou antes, né? A Sim, com percepção que eu certeza. tenho é essa. Agora vamos falar agora aqui de Três Graças que tá rolando aí, né? Uma novela que essa sim tá sendo uma novela gostosa mesmo de se acompanhar no seu Uhum. ritmo, sem correria, a gente andando normalmente. Então assim, tá sendo acompanhar, sabe? Uhum. Muito mérito do Aguinaldo que meio que durante esse ato que ele teve, né, desde o Sétimo Guardião até a escrita dessa produção, ele meio que entendeu um pouco da linguagem que o público está querendo, né? E ele consegue Sim, expressar isso muito bem na história, eu né? acho, E fazendo assim, eu críticas acho a Vale que, Tudo também. mas eu acho que Três Graças veio para resgatar essa coisa de um folhetim bem construído, né? Principalmente depois que a gente viu que Mania Uhum. de Você, que tinha problemas de construção ali na sinopse e tudo mais, tanto que o público preferia o vilão ao mocinho, e também de Vale Tudo, que era uma história pronta, mas que foi mexida de uma forma que a construção ficou capenga, a base da história ficou muito frágil, assim, né? Muito. É, por isso a queixa da Sim, Thaís e sim. tudo mais, que eu acho super justificada, assim, as questões que a Thaís colocou.
E eu acho que Três Graças veio para mostrar isso nesse sentido de que o folhetim precisa você precisa construir as histórias de forma que chega num ponto em que elas conversam, em que elas estão ali todas estabelecidas e todas estão voando alto, assim. Então a gente tem a Gerluce naquela rotina dela com a filha grávida, mas também tem a mãe, tem o roubo da estátua que vai chegar lá na delegacia de polícia onde o namorado dela trabalha, que vai atingir o colecionador de artes que acusou uma pessoa injustamente há capítulos atrás e que agora está se envolvendo num crime também. Então eu acho que isso é o barato de Três Graças, assim, essa construção do folhetim. O Agnaldo é perfeito nisso, assim, é da velha guarda, né? Eu acho que é um dos que construíram o horário das 8 da Globo. Eu acho que ele manda muito bem e ele sempre faz as novelas nesse ritmo. As coisas nunca começam assim bombando. Senhora do Destino, quem pega o início, não tinha aquela Nazaré tresloucada que a gente viu depois, né? Tieta, todas as Com novelas dele têm certeza. essa construção muito bacana. Então eu acho que é uma novela muito acertada. Veio nesse momento da gente resgatar o prazer de ser noveleiro, de acompanhar uma novela bem construída. Principalmente depois de Vale Tudo. Sim, com certeza, porque vale tudo. E é que eu vou dizer, viu? Vale tudo, eu assistia muito assim, por saber aonde é que vai o limite, sabe? Tinha alguns Uhum. personagens que eu gostava ali dos personagens, mas assim, a estrutura em si não tava legal, Não né? Muito do funcionava. que a gente via da novela original se perdeu, perdeu demais. O excesso de É, público que eles colocaram, tanto é que, como eu disse, o Aguinaldo, e não só o Aguinaldo, como o Virgílio Zé da Silva, né, que também escreve em Três Graças, eles sim. souberam fazer essas críticas pontuais, assim, aquela cena do Merchan, do carro com a Gerlúcia e o Paulinho, aquilo ali, ó, canetada direto em Vale Tudo, assim, corretamente. Então, assim, que bom que a gente teve essa montanha-russa no horário das 9 para a gente poder ver o que a gente precisa mesmo para as Uhum. próximas novelas. Sabe, o que me incomodou muito em Vale Tudo, assim, foi a sensação de que queriam fazer diferente, mas faltou vontade o suficiente para isso, assim. Então a Raquel chega num ponto que ela vai recomeçar, né? Ela foi super bem, mas ela vai ter que começar de novo. E aí a construção disso é muito preguiçosa, né? Ah, de repente a Celina compra uma casa e dá na mão dela. E todas as construções, todos os conflitos eram muito preguiçosos. Eu acho uma novela extremamente preguiçosa. Ai, pelo amor de Assim, Deus. quando a gente compara, eu que sou fã do original, e eu acho que não precisa nem ser fã do original para a gente perceber o desnível entre uma e outra. Quando a gente compara e vê uma personagem como a Raquel, que ela tem uma trajetória ascendente o tempo todo, tudo ali é muito bem construído, como o Agnaldo em Três Graças, né? Tudo Uhum. ali é encaixado para chegar naquele momento em que a Raquel vira a cara para a filha, né? Quando aconteceu isso nessa versão, a Raquel tava tão mal quanto a Fátima. As duas estavam péssimas, assim. Então eu acho que foi uma construção muito preguiçosa, assim. Eu tive essa impressão de que foi feito meio que. Ah, eu tenho que. Sabe quando a gente tem que entregar um trabalho de escola e a gente resolve fazer no domingo à noite para entregar segunda de manhã? Essa sensação que me deu do remake de Vale Tudo. Valia Ai, uma baita de uma nota, mas entregaram dessa sim. forma. Eu acho que a Ah, Manuela sim. Dias teve muita sorte de contar com Odete Roitman e com Odete Roitman defendida por Débora Bloch, porque acabou que ela sustentou a novela até o final em termos de repercussão, não de folhetim, de enredo, porque até isso se perdeu com a Odete. Mas em termos de repercussão, acho que ela deu muita sorte de ter uma personagem forte como Odete Roitman. Só de ter um nome assim tão forte, eu acho que ela já carregou muito da novela ali. Sim, com certeza. A Odete, para mim, da Débora Bloch, foi sensacional. Eu adorei, né, ela. Tanto é que teve as pesquisas que o jogo que o Folha de São Paulo fez, né, o Globo fez também. Então, assim, meio que mostrou por que que uma novela, o que que a novela tinha de problemas e de acertos, e o acerto foi a Débora Bloch. Tanto Sim. é que o pessoal que nesse meio de Vale Tudo surgiu um formato novo, né, que é o formato de novelas para
celular, né? As Era o novelas celular. verticais. A gente teve aqui O Segredo do Pobre Milionário, né, que meio que trouxe essa onda de novelas verticais, e a Globo trouxe duas novelas novas aí, né, Tudo por uma Segunda Chance e Cinderela, O Segredo do Pobre Milionário. E Uhum. aí eu acho que é uma coisa nova, entendeu? Para as pessoas que têm muita correria, e eu acho que isso aqui já ajuda, sabe? Eu acho que a gente tem uma forma de consumir novela, assim como teve novelas do streaming também. Eu ainda não vi o da Cinderela, que eu vi que o pessoal tá elogiando bastante e tal, mas assim, com relação ao Tudo por Formato. uma Segunda Chance, ao formato e tal, eu acho que é um formato justamente isso, para você consumir de uma forma rápida, sem muito interesse, como quando a gente tá passando, rolando o feed do Instagram mesmo, assim. Eu vi muita gente questionando a respeito do texto. Ah, e o texto não explica muita coisa, prioriza o gancho. Sim, gente, não é uma novela de Lícia Manso, entendeu? Você não tá ali para discutir o ser humano no sentido, em todos os sentidos, assim. É uma coisa rápida para você. É como você vê um meme, um vídeo viralzinho, assim. E eu acho que funciona, né? Para mim funciona. Eu tive essa certeza, essa convicção de que dá certo, porque eu tava numa viagem agora no fim de semana e no ônibus tinha muita gente assistindo novelas verticais, assim. Não necessariamente as que a Globo produziu, mas tinha muita gente vendo essas novelinhas do Kawaii, né, que o pessoal faz. Então, eu acho que dá certo. É um formato novo, mas que eu acho que vai acabar ficando, assim, vai acabar pegando. Sim, com certeza. E com isso, gente, a gente finaliza aqui esse ano 2025, que foi realmente muito assim, uma montanha-russa de emoções aqui no mundo das novelas. E agora vamos ver aí o que 2026 nos reserva para as novelas. Vamos ter obras boas, obras verticais, obras de streaming. A gente vai falar tudo isso no vídeo de expectativa de novelas. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aqui dessa retrospectiva, qual novela que você gostou, qual que você não gostou. Marca o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e fiquem de olho porque ainda tem mais vídeos de novelas aqui para vocês acompanharem na Central do Entretenimento. Muito obrigado, Du. É isso aí. Obrigado a você do convite. Até, gente. Até. Tchau.